Bom, hoje eu vou fazer aqui um vídeo de uma forma um pouco diferente. Enquanto eu estou trabalhando, eu vou tentar falar de algumas ideias aqui. Óbvio que eu tenho um texto guia que eu quero seguir, então eu vou lendo aqui de vez em quando, né, para me basear aqui naquilo que eu quero falar, né. Eu quero falar sobre velocidade, né, velocidade sem cuidado que vira grosseria. Sabe quando a gente é atendido por um bot e aí começa a dar errado? E aí você já não consegue entender o que o bot quer e você não consegue falar com uma pessoa porque ele não te passa para um humano, para um atendimento humano. E ao mesmo tempo você também não consegue ter aquilo que você se propôs ali a buscar. Isso aqui é um tiro no pé de marcas que tem um ticket médio alto, né? Que atende clientes premium. Então, quando a automação entra do jeito errado, ela afasta exatamente o cliente, o tipo de cliente que você quer. Você já tentou resolver algo no WhatsApp e caiu num bot que trava? Ele fica repetindo, sabe? E você fica frustrado, mas não com o bot. Você fica frustrado com a empresa, porque é a empresa que está te atendendo. Então, quem está falhando no atendimento não é o bot, é a empresa. E aí, o cliente ele não separa, foi a ferramenta, não, foi para o cliente foi a empresa. Muitas pessoas ainda nem sabem da existência de bot, né? Tem gente que nem acha que não é um humano que está atendendo, sabe? Enfim, aqui, se a gente está falando de cliente premium, é uma pessoa que já tem uma noção e um conhecimento. Então, provavelmente, é uma pessoa que sabe que está lidando ali com um bot. Então, na primeira falha, ele vai embora em silêncio e você nem percebe, né? Ele vai procurar uma concorrência. Quando o cliente premium vai falar para alguém da sua marca, ele vai falar dessa má experiência, ele vai falar daquilo que é ruim. Existe uma crença moderna que seduz geralmente donos de empresas, né? Ele pensa que se automatizar tudo, ele vai ganhar escala, né? Vai ter muito mais gente sendo atendida. E muitas vezes a gente não precisa de escala, a gente só precisa de um cliente com qualidade sendo atendido ali, né? O que muita gente chama de escala é só um atalho. E atalho em atendimento tem um nome: desdém. A gente sente que está sendo desdenhado. O problema não é você usar automação, é usar automação como um substituto de presença. A marca acha que está sendo eficiente, o cliente sente que está sendo empurrado. Vou dar aqui um exemplo. Pensa numa clínica. Não precisa ser chique, né? Pode ser bem organizada, pode ser séria. O paciente manda mensagem com uma dúvida simples, mas carregada de ansiedade. Esse sintoma que eu tenho é normal? Ou geralmente a pessoa que procura determinado especialista, ela já chega trazendo um problema, uma dor, já chega com uma urgência, já chega precisando de uma vaga para o dia seguinte. Às vezes o cliente não quer esperar semanas para ter esse atendimento. E aí ele recebe um menu ali, digite um, digite 2, digite 3, e aí ele fica digitando ali, o bot responde uma coisa genérica, ou ele trava, ou ele alucina, né? Eu já várias vezes já recebi bots, né, atendimento de bot que começa lá a disparar várias mensagens iguais e aí você não consegue sair do lugar, você não consegue ser atendido, você não consegue falar com a empresa. E aí você tem duas opções: você procura outro lugar que vai te atender com mais agilidade ou você tem que ligar. E muitas vezes o cliente que está ali no WhatsApp, ele não é um cliente que quer ligar no telefone. O cliente que quer ligar no telefone, ele liga logo de cara, ele não vai falar no WhatsApp. Então, se a pessoa está procurando um atendimento por aquele canal, você tem que dar o melhor atendimento por aquele canal. Se você está fornecendo um canal de atendimento, você precisa dar atenção para esse canal. Então, tem que ter alguém ali cuidando, geralmente, desse canal, né? Nesse momento, a marca ela não está perdendo um lead, ela está perdendo confiança. Em saúde, por exemplo, né, na área da saúde, o que está em jogo não é a conveniência. Igual a gente deu esse exemplo do paciente aqui, é uma segurança emocional. Às vezes a pessoa está perdida, já tentou de tudo, e ela está procurando ali uma segurança emocional. Aqui vai uma frase que resolve metade do seu posicionamento sem te vender nada. Quando a pessoa procura atendimento, ela não quer rapidez,
ela quer amparo com clareza, ela quer ser atendida até o final. Ela quer começar o processo do atendimento contigo e chegar até o dia em que ela precisar ir a uma eventual consulta, por exemplo, aqui no caso falando das clínicas, né? Se for no caso de qualquer outra empresa, até o que o seu serviço seja oferecido, até que o seu produto seja vendido. Então, a pessoa ela quer ter amparo com clareza. Agora pensa em um serviço premium, né? Um escritório de advocacia, de arquitetura, uma consultoria, enfim, trabalho com estética, qualquer coisa que exija decisão e confiança. A pessoa manda uma mensagem com contexto. E aí ela recebe uma resposta perfeita demais, lisa demais, sem dono. Você não precisa provar que é IA. Você sente. E quando você sente que você acaba recuando. O premium, a pessoa do ticket alto, ela compra duas coisas: competência e responsabilidade. Você não vai colocar um atendimento automatizado para um procedimento que envolve confiança, que envolve precisa desse contato, né? Precisa ter a cara do profissional ali. Quando ninguém assume, né, o que está sendo proposto ali, o premium entende, se der problema, eles vão me deixar falando sozinho, entendeu? Se qualquer coisa ali me deixar desconfortável, eu não tenho uma pessoa, um ser humano ali para me amparar, entende? Então, assim, vamos colocar isso em termos de mecanismo, né, não de opinião. A automação, ela mexe com 3 variáveis invisíveis. O tom, né, a máquina responde certo, mas com um tom errado. O tom errado é uma grosseria, por mais elegante que seja. Responsabilidade é o segundo parâmetro, né? Quem está respondendo? Quem vai assumir essa responsabilidade? Quem vai resolver o meu problema? Se a resposta não tem dono, se não tem uma pessoa, um nome, a confiança não tem aonde pousar. E, por último, a continuidade, né? A previsibilidade que eu venho falando aí nos últimos vídeos. Começo, meio e fim. A pessoa sabe tudo que vai acontecer em todo o processo. Bot, geralmente, ele dá um começo. Um agente de IA, ele dá um começo. Mas ele raramente entrega um fim. O final é sempre aberto, entende? Ele sempre vai te jogar para um cliente, ele vai te jogar para um menu de volta. Se for um agente, ele vai te voltar a outras perguntas, ele não vai finalizar com você ali, entendeu? Para poder te jogar para uma pessoa que vai te atender. Então, muito cuidado quando você automatiza processos e atendimentos na sua empresa. É por isso que a velocidade pode virar uma agressão. E aqui eu estou falando termos muito fortes que é para você entender. O seu cliente, ele é uma pessoa emocional. Você tem que tratar o seu cliente premium como uma pessoa frágil. Então tudo tem que ter cuidado, porque se a marca está correndo, né, tá atendendo com velocidade, está atropelando o cliente. E aí o que ele pensa? Se eu estou aqui sendo atropelado, eu quero ser bem atendido, entendeu? Não tem pressa, não tem velocidade. Eu vou para outro lugar. Simples assim. Eu quero te dar um mapa simples agora. Com 3 zonas. E isso serve para clínica, serve para empresa, e-commerce, qualquer nicho. Qualquer nicho. Zona 1, máquina. Aqui entra uma automação sem culpa. Quando você pode usar a sua automação? No cotidiano, na rotina, na repetição, em confirmação de mensagem, numa triagem objetiva, né? Com horário, com endereço, documentos, status do pedido, lembrete, fila de espera ou uma simples confirmação. Aqui, perfeito. Na zona 2, assistido. A automação aqui, ela ajuda, mas não decide, tá? Ela organiza, sugere, ela encaminha, ela prepara o terreno para o humano entrar rápido em ação quando aparece aí uma nuance, sabe? De exceção, de urgência, de reclamação, um valor alto. E por último, a zona 3, que é o humano por definição. Aqui você não automatiza nada. É só decisão, conflito, quando tem insegurança, quando envolve dinheiro, quando envolve saúde, quando envolve reputação.
Tudo que pode dar errado vira uma história ruim. Isso é maturidade, não é automatizar tudo. É saber que nunca deve automatizar todos os processos. Existem coisas que podem ser automatizadas e processos do seu atendimento que não devem de maneira nenhuma serem automatizados. E aí, eu quero falar de erros fatais que eu vejo se repetirem, inclusive em marcas que são maduras, né? Erro 1. Usar um bot como um porteiro do castigo, sabe? O bot ele não organiza nada, ele fica só impedindo o cliente de chegar, barrando o atendimento, e ele transforma o cliente em candidato à desistência. Quem já usou bot aí de marcas de fast fashion, por exemplo, que fica te jogando para telefone, para atendente? Quem lembra dos antigos call centers, né? Isso ali era como um bot porteiro do castigo. Ele fica só segurando o cliente ali eternamente num looping até que alguém tenha a boa vontade de atender. Isso aqui não funciona jamais para a marca premium. Ele vai transformar o cliente em um candidato à desistência. Simples assim. Erro 2. A inteligência artificial respondendo com certeza em assuntos sensíveis. Isso aqui é um suicídio reputacional. Se a inteligência artificial não tem política de eu não sei, eu vou encaminhar essa mensagem para um atendente humano, já está virando risco. Se ela não tem esse processo de encaminhar, de ter limite, né? Até aqui eu posso responder. Pô, isso aqui o humano... Sabe quando você está fazendo pergunta ali para o chat GPT e ele te responde tudo? Sabe? Sempre tem uma resposta para dar, e aí às vezes errou na resposta e você comenta lá, ó, você errou na resposta, ele pede desculpa. Você entendeu? Isso aqui é perigosíssimo, não tem como pedir desculpa quando você está lidando com temas urgentes e sensíveis. Você já perdeu a pessoa, entendeu? E pode até dar problemas legais para você. Erro 3. Transferência tardia, quando demora tempo demais para transferir aí para um humano te atender. O cliente já repetiu aí o processo várias vezes, já se irritou, e aí só daí vai entrar um atendimento humano, quando a pessoa já está irritada, quando já não quer mais falar com ninguém, e aí o humano, né, o atendente, ele, coitado, ele vai receber um cliente queimado, achando que a marca é ruim, que o time é ruim, que nada funciona, né, que a empresa não está presente, que o fluxo não vai funcionar. Então, assim, não vai rolar, entendeu? O atendimento. A pessoa já está frustrada, ela já chegou frustrada. Como que a gente resolve tudo isso? O conserto aqui não é desligar a automação. O conserto é desenhar um atendimento que pareça maduro, adulto. Um checklist rápido aqui. Toda automação precisa ter uma saída humana clara. Não pode ser escondida, tem que ser clara, entende? Tem que estar ali em todo o processo. Falar com o atendente, falar com o humano, isso se você estiver falando de uma marca premium, tá? Eu não estou falando aqui se você está atendendo pessoas de ticket baixo e médio, ou tem muito fluxo de atendimento e você precisa barrar esse atendimento, tá? Eu estou falando aqui se você quer pessoas de alto poder aquisitivo para sua marca. Bom, toda etapa precisa dizer o que vai acontecer. Agora nós vamos fazer X, agora vai ter o processo Y, você vai receber Z, né? Toda conversa precisa ter dono, nem que seja por assinatura, né? Uma equipe X, uma secretária, o cliente precisa sentir a responsabilidade sendo assumida. E assuntos sensíveis exigem transferência imediata, né? Urgência, dor, orçamento alto, reclamação, cancelamento, incerteza, tudo isso precisa ter urgência. E aqui uma frase dura: se a sua automação, né, se a automação que você usa aí na sua empresa economiza a sua equipe, mas custa os seus melhores clientes, aí não é eficiência, é autossabotagem. Velocidade sem cuidado vira grosseria. A automação afasta o cliente certo quando ela faz a marca parecer indiferente. Sabe quando você está ali num atendimento que parece que está sendo indiferente? No próximo vídeo eu quero falar sobre, né, se tudo isso que eu estou falando aqui fizer sentido, eu quero descer ainda mais dentro desse nível aqui que a gente está sobre o branding, tecnologia, inteligência artificial. Estou tentando pincelar tudo isso aqui na vivência diária de agência, empresa e tudo mais.
Como transformar o atendimento em uma prova de marca? Você precisa usar o seu atendimento como um processo que vai documentar a confiança. Sem usar propaganda, sem teatro, né? Me sigam aqui nos próximos vídeos.